Olá pessoal, tudo bom? Como andam as coisas? Mais uma live aqui no Instagram. O pessoal já está sendo informado sobre essa live. Vem para essa live. Já está entrando um monte de gente. A nossa convidada já está aí. Oi pessoal, como vocês estão? Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. E aí, já tem pergunta aqui? Então é isso. Mandem, esse assunto que nós vamos abordar hoje, conflitos familiares em home office, intervenções e soluções do jurídico. Mandem esse aviãozinho. Quem nesta pandemia não teve uma briguinha, um conflito, uma desavença? Isso a gente vai falar de casal, principalmente, tá? E também esses conflitos entre avós, netos, pais, filhos e filhos de todas as idades. Então a gente vai abordar todos esses aspectos e das formas de mediação que está sendo feita no ponto de vista jurídico do direito e propondo um trabalho de valorização, principalmente do ser humano, e tentando igualar essas partes. A nossa convidada vai trazer várias dicas para vocês, dicas preciosas, que na nossa live sempre tem algumas dicas, tá? E ela vai esclarecer alguns pontos. Então mande esses aviõezinhos para o pessoal, porque hoje o papo vai ser demais mesmo. Obrigada a todos que estão entrando no momento. E é o que eu falo. Por que eu trouxe esse assunto? Para quem não sabe, eu estou fazendo uma conexão, chama Conexão Home Office, onde estou trazendo várias convidadas falando de vários assuntos. Então, o primeiro assunto foi incapacidade. Opa, olha o cachorro aí! Incapacidade, incapacidade dentro do ambiente profissional e pessoal. Nós trouxemos no home office também para falar de aromaterapia no home office. Nós trouxemos para falar sobre o ambiente interno e externo da pessoa. E agora vamos falar dos aspectos jurídicos no home office. Quais são esses conflitos? O que anda acontecendo com o pessoal? Essa pandemia, quando a gente ficou todo mundo junto e misturado, 24 horas por dia. O que aconteceu? Principalmente com alguns casais, o que houve? O que foram a somatória de fatores dentro do home office? E agora a gente está fazendo o modo parcial ou híbrido, né? Então, dependendo da empresa, da escola, da vida externa à pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão saindo parcialmente de casa para ir ao trabalho, para ir à escola, à faculdade e assim vai. E nessa parcial, o que acontece? Também está tendo este conflito. Porque agora não vai ficar mais 24 horas, porque a gente está quase um ano nessa pandemia. Agora que está, entre aspas, né, desmamando um pouco dessa pandemia, dando uma melhorada nessa pandemia. E aí, o que acontece? O que vai acontecer com estes conflitos que houve? Porque muitas pessoas, eu vou falar assim, do casal. Então, o casal se conflitou muito. E agora, com esse costume, vamos dizer assim, ficou... Eu ouvi de uma pessoa que ela falou assim:
Nossa, eu não aguento meu marido, não aguento no começo da pandemia, não aguento, ele faz isso, faz aquilo, e ele do outro lado, que é casal de amigos, eu também não aguento, e papapá. Recentemente conversei com ela, olha, não consigo mais ficar sem ele, não sei como a gente vai fazer, acostumamos tanto e tá mó love. Por quê? Foi simplesmente se organizar, planejar essa vida, né? E agora, sem mais delongas, eu vou chamar a minha convidada, que ela vai se apresentar a vocês e muito dar, como eu falei, ótimas dicas para vocês, esclarecer muitos pontos importantes desses conflitos. Olá, não tá. Olá, tem que virar a câmera para você. Vida, vem cá. É aqui. Olá, agora sim, né? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Eu estou ouvindo bem. Você está Então, ouvindo tá bom. bem? Sim, então sim. Boa noite a todos. Vou me apresentar, né? Meu nome é Meire Fabreto, eu sou advogada há 27 anos e atuo, assim, a maioria das vezes em direito de família, né? Então, já fiz muitos divórcios, dissoluções de união estável, no início separações, né, que converteram-se em divórcios. Então, assim, é uma experiência muito grande, pessoal e também profissional que eu tenho nessa área de direito de família, que é uma área que nem todos os advogados gostam de fazer, porque você tem que ter muita dedicação e você tem que usar muita psicologia, né, para você poder lidar com as questões. Agora, em relação ao home office que nós estamos vivendo, né, que é uma tendência que eu acho que vai se estabelecer aí essa modalidade, porque muitos escritórios eu tenho verificado que estão fechando, né, as pessoas estão trabalhando de casa, as reuniões estão sendo feitas online, né, então está tudo, né, de uma nova forma, é novo normal agora, né. Então, se você está tendo problemas de relacionamento na sua casa, você não está sozinho. Infelizmente, a gente tem detectado que os divórcios aumentaram cerca de 50%. Gente, é muita coisa em relação ao ano passado. 50%, um pouco até mais, tá? Os casais estão buscando o divórcio, relatando que com o isolamento social, as incompatibilidades ficaram mais evidentes. Além daqueles relacionamentos que também, né, por conta desse 24 horas aí junto, entre avós, netos, essa intolerância, porque na verdade, né, nós somos cheios de manias, né, que quando a convivência é grande, começam a aflorar, a demonstrar que a gente tem uma mania, o outro tem uma mania, porque a vida da gente é muito corrida, então trabalho o dia inteiro, chega em casa, se encontra, aos finais de semana, agora mudou, tudo mudou. Você tem que dividir um espaço dentro de casa, você tem que aguentar as manias, e as pessoas têm que aguentar suas manias também. Então, infelizmente, aumentou o índice de divórcios, né? E também, infelizmente, aumentou o índice de violência doméstica, porque as vítimas estão muito mais expostas aos agressores. Então, as pessoas estão sofrendo muito mais violência doméstica. Não só as mulheres, como as crianças também, os idosos, né, estão passando por esse tipo de problema. E, além disso, né, a evidência das incompatibilidades, aquilo que você empurrando com a barriga, de repente começa a aflorar e você se vê, né, obrigado a tomar uma resolução, resolver esse conflito. O que antes você... É o que você falou, né, Meire? 50% é do pessoal que está divorciando e que está, entre aspas, cadastrado lá, registrado. Sim, sim. Agora, quem se separou e que não entrou ainda com algum tipo de registro nisso. Né? Sim, eu já vi isso daí tá acontecendo no mundo todo. No Japão, por exemplo,
o judiciário estava fechado nos Estados Unidos, né? Então eles não tinham acesso. Eu estava vendo um comentário de um advogado que estava falando que quando abrir para o público, vai ser uma demanda muito grande. Eles vão ter que fazer, né, um mutirão para poder dar conta de tantos divórcios. As pessoas estão se separando e durante a pandemia até tendo que ficar juntos dentro de casa até que um outro possa ter condições de sair. Né? Então, muitos cartórios foram obrigados a se adaptarem para poder acolher esses divórcios, porque quando o divórcio ele é feito de forma amigável, que não há filhos menores de idade e nem incapazes, ele pode ser feito no cartório. E eles começaram a fazer esses divórcios de forma online. A demanda muito grande. Né? Então, só para você ter ideia, separações, os escritórios especializados em separações de divórcio, o aumento deles em atendimento tem crescido cerca de 177% em comparação ao mesmo período do ano passado. É muita coisa. Uma das queixas também maiores que tem em relação a 70% desses divórcios são requeridos por mulheres que estão reclamando por conta do acúmulo de funções dentro de casa, né? Então a gente tem que notar muito isso daí, se não é motivo de divórcio, se é motivo de divórcio mesmo, ou se é a falta de paciência, né, aquele acúmulo de coisas que vieram todas juntas, o que nós vamos fazer com essa doença, o que nos espera, né? No começo eu tinha até medo de chegar perto do meu marido e transmitir alguma coisa para ele, porque eu tinha muito medo, né, que a gente sofresse com isso, então a gente foi se distanciando, e depois fomos vendo que as coisas não eram bem assim, que a gente precisava ficar unidos, né? Então, assim, teve aquelas coisinhas, né? Mas no final, graças a Deus, tudo deu certo, porque a gente foi com paciência, né? Sabendo que tem os prós e os contras, né? Se você fizer uma listinha na sua vida, o que o casamento me traz? Ele está me trazendo mais coisas boas do que ruins? Relação perfeita não existe, né? Isso aí é só em filme mesmo. Não existe. E aí, Meire, você comentou que tem que usar muito a psicologia. E de tudo isso que você está falando, a gente tem alguns cenários dentro dessas separações. Que tem aquela separação que a gente fala que são separações com grandes traumas, que Sim. não tem jeito, tem que separar mesmo. E nessa pandemia, com esse aumento, tudo, tem a separação que é considerada, entre aspas, amigável. Não tem jeito mesmo, já fizeram de tudo, mas viram que não tem mesmo condições de ficar junto. E tem a outra, que eu estou brincando, que é a não separação, que é a conciliação. E tem vários disso que é feito através de mediações. E são várias formas de mediações e que o advogado está tendo esse feeling, principalmente com esse negócio da pandemia, do home office, pelo menos tem que ter esse feeling para justamente ver se realmente é separação, se é por causa da pandemia, se não quer separar, ama, mas eu não aguento ele, mas o que é esse aguentar? E antes de você falar dessa mediação e desses 3 cenários que tem, pessoal, vai mandando um aviãozinho, vai despertando o pessoal para vir aqui para nossa live, tá bom? E não cansa o dedinho não, dá um monte de coraçãozinho aí e podem fazer perguntas. Ou deixem as perguntas de vocês aqui, no pontinho de interrogação, ou daqui a pouco eu abro os comentários, tá bom? Então, vamos lá, Meire, o que é mediação e de acordo com esses 3 cenários que a gente viu? Então, Cláudia, a mediação está sendo muito usada no judiciário e fora dele também. Aí é um método alternativo de resolução de conflitos, onde não se chega ao juiz, mas sim ao mediador, tá? Esse mediador tem que ser uma pessoa capacitada,
tem pós-graduação em mediação, tem cursos de mediação, onde ele vai estar preparado para acolher esses conflitos e tentar resolver da melhor forma possível, tá? A mediação, ela é uma coisa confidencial, não é obrigatória. Se você quiser, assim, terminar a sessão de mediação a qualquer momento você pode. Tudo que você fizer, que falar, com exceção de se confessar um crime na mediação, não pode ser usado contra você. É uma hora que você tem para lavar a roupa mesmo ali, a hora do diálogo, sabe? Onde vocês vão, talvez com a mediação de uma pessoa coerente, vai poder fazer vocês enxergarem, né, o casal, né, que está dentro daquele conflito, enxergar os prós e os contras do casamento. É muito importante, né? Isso aí a gente já herdou do sistema português, já vem na década de 1990, em 98 mais ou menos, teve um projeto, foi aprovado, e em 2015 teve a lei das mediações, onde se começou a utilizar assim, com mais frequência no judiciário. Tanto é que o divórcio ele passa por duas audiências. A primeira é a tentativa de conciliação e mediação, onde o casal é levado ali para saber os motivos, para se saber se pode ter uma reconciliação entre eles, sabe? E também, agora tem os escritórios especializados em mediação, onde você pode levar o conflito até lá, contratar esses escritórios, os escritórios vão fazer essa mediação para você, né? É muito importante. Mas, fora isso, né, Cláudia? Tem alguns casos que não vai para mediação, né? Tem alguns casos que, se o advogado, que isso, você tem até alguns casos que você falou, que de pessoas que não tem como mediar, que ela já tem que pegar, sair de casa, porque tem um risco a vida dela e a vida dos que estão em volta dela, né? Então, a maioria dos casos que eu atuo são mulheres, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa já vem empurrando aquele casamento e já me relata que não há mais jeito, eu vou orientar a pessoa a se preparar para poder se divorciar, porque na maioria das vezes a mulher sai lesada em relação a patrimônio, etc. Então, eu vou fazer aquela preparação que eu já estou acostumada, né? O que a gente pode fazer, o que você pode fazer para poder buscar os seus bens, aqueles bens ocultos e etc, né? Mas tem casos que já chegaram até a mim de violência doméstica extrema, que não era a primeira vez que ocorria, não era um simples empurrão, não era alguma coisa que tinha, numa ocasião, gerado um tapa ou alguma coisa a mais. Era, assim, de pessoas que me relatavam que fazia anos que já sofriam ameaças, abusos, ofensas, e a tal da violência, né, doméstica. Tiveram casos assim que me deixaram chocada realmente e que eu larguei tudo, nesse caso eu largo tudo que eu estou fazendo, né, e eu vou na hora trabalhar para que isso possa chegar ao judiciário da forma mais rápida possível, né, com pedido de liminar para fazer separação de corpos, etc., porque são coisas graves e você tem que interceder. Aquela coisa aquele ditado antigo lá, em briga de marido e mulher, você não mete a colher, gente, tem que meter. Muitas vezes você acaba salvando uma vida. Hoje em dia tem tantos meios de você poder denunciar sem se identificar, né? Tem um 80 ou um 90 mesmo, nas cidades pequenas não tem delegacias de mulher. Você pode falar, eu não quero identificar, mas o vizinho do lado, eu estou escutando que ele está agredindo, né, a mulher. Então tem uma briga muito feia, tem crianças no meio, né? Eu sempre prezo muito pelo psicológico das crianças, dos filhos, né? Em qualquer tipo de separação, eu aconselho muito em relação a isso, porque não existe esse pai e ex-mãe, né? Existe ex-marido e ex-mulher. Então, tem que estar esse tipo de relação após o divórcio, para que a saúde mental das crianças possa ser preservada. Mas há casos em que não tem jeito. Eu já peguei, assim, já tive casos aqui que a mulher precisou ir para um abrigo com as crianças, porque tanto a mulher quanto os filhos sofriam agressão.
do marido, então, e do pai, né? Então, nesses casos, realmente precisa da intervenção do judiciário com urgência para poder preservar a vida de uma mulher. Eu falo que sempre falo, a Deus é o nosso pai, ele sempre quer ver, né, como nós, nossos filhos bem. Né? Então, eu acho que não se alegra de ver a gente apanhando e nem sofrendo qualquer tipo de violência. Então, quando você detecta na sua casa que você não tem jeito, que você vive aquela vida que não tem mais como, que você já tentou de tudo, e você sofre violência mesmo, tem que tomar atitude. Existem várias formas, vários profissionais, existe a defensoria pública, às vezes você precisa de alguma coisa urgente, de um amigo, de uma intervenção nesses casos aí. Certo. E agora fala para mim, Meire, da separação amigável, né? Aonde vai essa conciliação, essa mediação? Nos casos que você tem, quando é que entra esse lado psicológico do advogado para saber se dá para trazer para não separação ou se realmente tem que separar e tentar fazer isso da melhor maneira possível, que não é aquele caso que você acabou de comentar, extremo, né? Uhum. Então, Cláudia, isso aí é uma coisa que acho que com os anos a gente aprende a detectar, né? Eu estava até vendo uma reportagem de um advogado super novo de carreira, com 2 anos, que ele conseguiu, através de perguntas no final do relatório que a gente escreve, ó, você tem que trazer esse documento, aquele documento, ele colocou 4 perguntas para a mulher lá responder. E ao final ela desistiu, sabe, do divórcio. Por quê? Ele tinha uma pós-graduação em psicologia, ele tinha experiência de vida dos pais, que já viviam mais de 30 anos juntos, então, e ele viu durante o casamento que teve altos e baixos, como qualquer casamento. Casamento, às vezes você fala, ai meu Deus, está difícil conviver, e às vezes fala assim, nossa, eu estou apaixonado pelo meu marido novamente. Existe isso no tempo em que você está vivendo, né, o casamento. Então, isso tudo faz parte do relacionamento, né? E da paciência, de você passar pelas crises. Então, às vezes, quando você detecta dentro do escritório que o casal te procurou, uma das partes procurou, e que você consegue a reconciliação, isso é muito benéfico. Já aconteceu comigo alguns casos em que eu consegui trazer os casais para o escritório, conversar, fazer a ponte entre eles e conseguir a reconciliação. Isso foi muito importante. Às vezes é mais gratificante do que o honorário da gente, sabe? Então é muito bom, essa intervenção é muito boa, é benéfica. E assim, com isso a gente tem uma gratificação, né, pessoal, porque, poxa, é tão bom você conseguir ver na rua depois você andando, eu que moro numa cidade pequena, né? Que eu sou de São Paulo, capital, né? Falei. Eu moro numa cidade, eu vim de São Paulo, né, capital, ali aquela muvuca do centro da cidade, né, de São Paulo, onde eu trabalhei durante muitos anos ali, e aí eu vim numa mudança radical para a fronteira, Minas Gerais, uma fronteira mesmo do estado de Minas com o estado de São Paulo, tanto é que eu tenho 2 OABs, né, uma de estado de São Paulo, outra de Minas, porque eu atuo tanto no estado quanto no outro, né. Então, eu percebi aqui que às vezes eu encontro com o casal e que eu vejo o casal novamente juntos, unidos, né? E mesmo após o divórcio, né, a gente conversa, quando a pessoa está irredutível, aí eu falo, pensa bem, aí eu até dou uma dica, né? Olha, você se divorciou, mas dá para fazer um casamento, viu? Aí eu brinco assim, eu faço divórcio, casamento, faço qualquer coisa que, sabe, com um casal para poder quebrar aquele gelo. E eu já tive casais que voltaram a se relacionar depois do divórcio. Isso é muito gratificante, sabe? Então, na hora, é o que você falou, no ânimo da coisa, está sim. acontecendo tudo, e principalmente no home office, com essa pandemia, as pessoas não souberam. É difícil para nós, seres humanos, chegar uma hora e saber separar uma coisa da outra. É muito difícil. Então, é que eu brinco, ficou tudo junto e misturado, né? E aí, eu vou falar um pouco da minha parte. Da minha parte, nessa pandemia, eu peguei muito casos de pessoas em home office com muitas dores. Muitas dores. Ah, então vai, eu sou fisioterapeuta, ergonomista, né? E tem várias terapias. E aí eu percebi que a grande maioria
que tinham dores, por exemplo, nas costas, sim, tinham as dores nas costas porque a cadeira era ruim, teve empresa que liberou para pegar a cadeira em casa, mas a mesa era ruim, não tinha alguns facilitadores que a gente fala. E eu comecei a fazer campanhas para esses colaboradores e para as pessoas. E uma das campanhas era do pote, para colocar dentro de um pote tudo que você iria fazer e gostaria de fazer com uma outra pessoa pós-pandemia. E aí eu percebi que dessas brincadeiras e desafios e campanhas que a gente fez, melhorou muito o estado doloroso de algumas partes do corpo. E na lombar, a gente fala que um dos estados emocionais que dói a lombar é aquele peso do seu mundo em cima de você. Então, a gente fala que tem no ambiente externo, tem influências, mas o ambiente interno Reflete. também tem grandes influências. E eu sei que nessas conciliações, tanto os advogados como os mediadores, e até quando chega ao juiz, né, Meire, eles pedem para ir fazer algumas terapias. Então, puxando um pouquinho o sardinha para o meu lado, existem as terapias que vão fazendo, que são tipos de massagens, que a gente ativa alguns pontos gatilhos, que às vezes você está fazendo lá, a pessoa começa a chorar, desestressar, vai fazer terapia de casal, né? Muito Nessa importante. terapia de casal existem vários tipos de terapia que é a conjugal, a terapia que eu estou falando emocional, a terapia cognitiva comportamental, porque às vezes o cara é super 10, a gente está falando de mulheres, tá? Como a Meire falou, a gente vai puxar um pouquinho que é a especialidade dela, mulheres, mas tem vice-versa. Então, a mulher ou o cara são super legais, mas tem um vício. E o vício leva a ter, porque não aguento mais, não quero, e na pandemia aflorou mais. Então, vai para a terapia cognitiva comportamental, para aquela pessoa pontualmente precisar fazer. E existem dinâmicas, exercícios, tudo isso no âmbito familiar, e principalmente agora, pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Que a gente ainda está durante a pandemia, essas terapias de casal vão ficar muito maiores ainda, tanto na parte física como na parte mental, emocional, não é isso, Wendy? Uhum, sim. E olha, eu acho que uma conversa anterior que nós tivemos, eu acho muito importante o que está acontecendo com o judiciário, porque o juiz, veja bem, o papel deles é muito difícil. Se você olhar bem, como é que você vai indenizar dentro de uma pessoa o que ela está sentindo, com uma traição, com o fim do casamento, o que aconteceu? Poxa, tem casais que se davam tão bem, de repente você fala, não acredito que a pessoa traiu, por que nem a pessoa sabe? Então, eu comecei a me interessar muito por essa parte, porque o direito de família nos leva a isso, né? E aí eu vi uma reportagem no Fantástico, já tinha um tempo atrás, o uso das constelações familiares no judiciário. Eu achei muito importante. O juiz de direito foi procurar esse tipo de terapia e ele aplicava um direito de família. Olha, você não sabe quanto isso é benéfico. E aí eu fui procurar saber o que era, né? Não só da reportagem, eu fui participar. Fiz terapia, esse tipo de terapia, constelação familiar, de problemas meus, de relacionamento com filho, relacionamento com a parte financeira, com o processo. Eu fui constelar um processo que o processo não ia para frente. Por que não vai para frente, né? Então eu fui constelar, vocês não têm ideia de quanto esse tipo de terapia muda a vida das pessoas. É um divisor de águas. Eu não conheço uma pessoa que tenha participado de uma constelação familiar que a vida dela ficou na mesma.
Sempre tem um movimento para melhor, sempre. Não há movimento para pior. Nessa reportagem eu me lembro de um caso que me chamou muita atenção, que o casal vivia bem e que ele traiu a esposa com um bebê pequeno, uma criança pequena. E aí ele tinha um porquê. E ele não conseguia identificar. E o que aconteceu? A terapia de constelação familiar, ela pode ser feita em grupo, ela pode ser feita com a presença da pessoa ou das pessoas envolvidas, sem a presença das pessoas envolvidas. Tem uma terapia, uma constelação familiar que é feita na água, com os símbolos, né? Tem com bonecos, que também simbolizam, né? São as que eu conheço, né? A individual, a com bonecos na água e a coletiva. Então, o que acontece? Esse juiz fez essa constelação familiar e ele percebeu, né? Na verdade, vou dar uma iniciada. Essa terapia, ela foi criada por um alemão chamado Bert Helling, que ele era missionário, não tem nada a ver com religião, mas ele foi missionário na África e ele foi observando nas tribos Zulus o comportamento das pessoas. E aí ele foi observando isso aí, que a gente carrega do nosso DNA também certos tipos de coisa. Nesse caso desse juiz, o que aconteceu? Essa pessoa nada mais estava fazendo do que repetir o comportamento do pai, que o pai havia traído a mãe, sem motivo nenhum também, e ele simplesmente repetiu esse comportamento. Ao final, o que aconteceu? A mulher não deixou de se separar dele. Acho que eles viviam em um estado, se divorciou, não me lembro mais. Não deixou de romper o relacionamento marido-mulher com eles. Mas ela compreendeu que aquilo já vinha dele, que ele precisava lutar contra aquilo, mas olha o que veio de benefício aí. Eles acabaram ficando um casal de amigos depois da terapia. Eles conseguiram, porque o que acontece? Você precisa daquele vínculo, você precisa daquela amizade, porque tem um filho ali no meio. Não dá para você cortar de vez aquele vínculo, você vai ter um vínculo eterno com a pessoa, né? Porque vocês têm um filho, vocês precisam um do outro. Você precisa ligar para ele e falar, olha, o nosso filho adolescente está dando trabalho, conversa com ele. Ele tem que fazer o papel dele. Você está dando trabalho para sua mãe, por quê? Você respeita a sua mãe. É isso que eu sempre falo, não corte o vínculo do seu filho com o pai, porque você vai precisar desse pai lá adiante. É muito difícil você não precisar, né? E a criança sente, o adolescente sente quando é cortado esse vínculo, porque, poxa, tinha um pai ali e não tem mais, tinha uma mãe ali e não tem mais, né? Então, isso eu achei muito importante. Gente, tem como constelar aí, até estava estudando, que no fórum chegou um caso da mãe pedindo uma intervenção da justiça para internar a filha com problemas de uso de droga, né? Ela usava o crack. Aí o juiz, o que ele fez? Ele chamou o pai, a mãe, né? A filha acho que não tinha condições, e até uma pessoa para simbolizar o crack. Né? Porque a gente simboliza também na constelação familiar o conflito. E aí eles foram trabalhar o porquê dela usar isso, usar o crack, o que aconteceu, onde ela passou a ter necessidade desse tipo de vício. Então o vício, como você falou, ele também pode ser constelado. Gente, é uma coisa assim incrível. Vocês não têm ideia de como isso modifica a vida das pessoas. Eu tenho aqui a sorte de ter como vizinha aqui de escritório uma psicóloga que ela acabou indo para essas terapias alternativas, e uma delas é a constelação familiar. E de vez em quando ela me chama para participar de uma, que a gente pode participar também, né, das constelações, quando é de outras pessoas, para você servir de instrumento também, né? Isso eu gosto muito. E a gente faz até de pessoas do exterior, que procuram, porque o trabalho dela já está
sendo uma pessoa do exterior conhecida, já divulgou para outra, então nós fizemos uma pessoa da Irlanda, né? E assim, olha, gente, é uma coisa assim, você conseguir constelar, você sentir as emoções da pessoa ali e você conseguir dar vazão para aquilo e trabalhar, né? Na verdade, nesse caso, ela não funciona como psicóloga, ela funciona como terapeuta, né? Que é uma terapia. Então, que não precisa ser psicólogo para ser terapeuta, né? E qualquer um pode buscar o conhecimento, né? As técnicas e qualquer um não, né? Se a pessoa se interessar e se especializar, ela vai poder fazer esse tipo de intervenção. E o judiciário utilizando isso, eu pesquisei, tem 16 estados do Distrito Federal utilizando esse tipo de técnica no judiciário. Olha, então, pessoal, mandem, eu abri aí os comentários, mandem perguntinhas, tá? E eu trouxe a Meire justamente para isso. Quando ela falou para mim que o judiciário estava utilizando constelação familiar para essa mediação, essa cura entre casais, independe que tipo de casais, para a família, isso eu achei assim de extrema importância a gente trazer, e principalmente com essa parte de pandemia e home office que a gente está saindo. Então, veja, a Meire falou que 50%, né, tá com o divórcio lá, tá registradinho para ter o divórcio. E aí, opa, virou a câmera aí. Aí, desses 50%, 70% desse dá até para fazer mediação e ver que não é por aí, e se apaixonar de novo pela sua família, né? Porque muitas vezes você não quer. A nossa vida se transforma direto. Nós, como seres humanos, vamos nos transformando. Eu estou casada há 33 anos com meu marido. E tem hora, ultimamente está maior. Quando a gente vai conversar, ele fala a mesma frase que eu. Ou ele completa, ou eu completo. Já está numa sinergia de casal muito grande. Mas vocês não pensem que de vez em quando a gente não faz. Faz, é normal, é normal. Eu estou falando de casais e etc. Mas o importante é isso, você saber diferenciar e já não levar lá para o advogado. Lógico, foi o que a Meire falou, o que não tem jeito, não há jeito, cai fora, cai fora. Não fica sofrendo, para que vai sofrer? E se você acha que tem jeito, faça. E a Meire vai dar umas dicas maravilhosas. E eu acho assim, constelar, eu acho que é uma coisa assim fundamental. E dentro do direito, que é assim, eu falo que fora a medicina, né, que é muito papo, né, vem o direito, é papum, 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 né? Entrar uma PIC, Cláudia, o que é PIC? Práticas integrativas e complementares, né? E foi o que eu estou trazendo para vocês aqui nessas lives de conexão home office, para vocês verem o quanto o mundo tem que se movimentar, que ficou parado. Nessa paralisação, o quanto as pessoas também ficaram paradas internamente, não se movimentou. Então, aquela pessoa que saía para ir trabalhar, levava o filho para a escola, que não ficava 24 horas por dia, não tem isso. E agora eu sei realmente quem ele é. Não, às vezes não é isso. E às vezes realmente você vai saber quem é a pessoa. Então, essas dicas que a Meire vai passar, eu acho muito legais, muito importantes, porque vamos ter constelação, vamos ter terapias, vamos ter exercícios, vamos ter vários tipos de coisa para esse casal não se separar, sim, quando vale a pena.
mas como identificar, né? Então, quais são as dicas, Luiz, que você tem para o pessoal que está nos assistindo? Então, Cláudio, eu tenho dicas práticas, né, da minha experiência aqui como advogada e na vida pessoal mesmo, né? Que nem você falou, casada há 33 anos, eu estou há 15, né? Meu companheiro, e a gente se entende pelo olhar, mas não quer dizer que a gente não implique um com o outro, viu, Cláudio? Somente da palavra, você deixou a luz acesa, algumas coisinhas a gente sempre tem. Só Não que eu tem percebi jeito. uma coisinha aí. A gente se identifica no olhar. Veio aquela emoção, hein, Meire? Ah, é muito Essa é bom. apaixonada pelo Bom, marido. é muito bom. Você ter um companheiro, aquela pessoa que está ali do seu lado, sabe? É muito gratificante mesmo. E realmente eu posso falar hoje que eu vivo bem. Eu já vim de uma situação traumática, né, do primeiro relacionamento, mas hoje, graças a Deus, eu vivo muito bem. Então é assim mesmo que funciona. Eu tive já casos em que teve uma pessoa que reclamou, né? Que até uma pessoa, não lembrei até mim, eu vou exemplificar porque pode estar acontecendo com outras pessoas, que a mulher trabalha fora, faz os bicos, né, para poder compor a renda, o marido tem uma rotina mais flexível, já trabalhava em home office, né, e às vezes ela chegava em casa, a casa estava de perna para o ar, né, e falar, mas como que pode, né? Você não lavou uma louça nem nada, eu tô tão cansada, eu passei aqui, eu vendi isso, eu fiz aquilo. Você casou comigo dessa maneira. Quando eu casei com você, você sabia que eu não fazia isso. Então, eu vou continuar não fazendo. Né? Então, o casamento quase se desfez, porque a pessoa se viu indignada com aquilo. Poxa, por que que eu tenho que chegar, né? Às vezes fazer entrega de alguma coisa, ainda depois do serviço, passar em algum lugar, pegar alguma coisa, passar no mercado, fazer compra. Chega aqui, a pessoa está sentada, literalmente, e a casa de pernas para o ar, né? E com tudo para eu fazer, e falar, me ajuda aqui, lava uma louça aqui. Eu não faço isso. Eu sou homem, né? Aí teve que ter a intervenção mediadora aí, né? Que veio de fora e conversou. Chamou o companheiro lá para uma conversa Na particular, chincha, né? na rincha, né? Como diziam as nossas mães, e falou para ele: por que que você está fazendo isso? Qual que é o problema de você ajudar? Você não ama aquela pessoa? Você quer vê-la vivendo infeliz daquele jeito com você? Se você mudar de companheiro, o problema vai junto com ela, né? Junto com você. Por quê? Porque o problema está na sua conduta, né? E o casal, né? Ele começou a colaborar, ajudar. Às vezes você fala assim, não está bem feito, não importa. Elogia, porque vai ficando bem feito. Você vai lá, depois sem a pessoa ver, passa um paninho melhor, você entendeu? Quando a pessoa está no banheiro ou vai sair, mas deixa a pessoa te ajudar, deixa a pessoa fazer. Eu a casa assim. Na outra live que a gente teve, a, a, a convidada, que é a Fernanda de Sá, ela falava assim: quando você achar que não tá bom, ó, deixa o criatura fazer. Exatamente isso. E antes de você continuar, aqui, ó, tem a Marta Cunha, ela falou assim: minha vizinha que agride o marido. Para onde liga? Mesmo lugar, 190, é melhor ligar para isso daí. Olha, gente, existe mesmo, viu? Existe mesmo. Pessoas muito nervosas que acabam agredindo, mas a pessoa tem que ter tratamento, né? Se ela agride, o casal ainda continua. Uma coisa muito legal que eu vi também, tenho notado no judiciário, quando eu falo de família de São José do Rio Preto, que eu via lá, escrito Sala das Constelações, eu amei. Falei, nossa, gente, que coisa mais boa, né? Você poder não só estabelecer o vínculo familiar, né, as famílias mesmo, como também aquela relação pós, né, divórcio. Muito interessante com tudo isso. E aqui em Minas Gerais, na comarca onde eu atuo mais, está lá uma oficina de parentalidade e comunicação não violenta. Quando a gente relata nos processos de divórcio, de solução de união estável, que a pessoa, que houve violência entre o casal, não importa, a mulher, né, em relação ao homem, homem em relação à mulher, eles são intimados a comparecer nessa oficina de parentalidade, onde eles vão aprender com o tempo, com o que está acontecendo lá, tem a participação de uma promotora, uma equipe toda, né? Vai aprender a respeitar.
né? Aquele parceiro, aquele ex-parceiro, a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos, para evitar. Primeiro, para evitar o feminicídio, que é uma coisa que acontece assim com muita frequência, isso é muito triste, né? Então eles fazem isso para a pessoa. Mais, né? Eu achei muito interessante. E eu conversando com uma das pessoas que participou desse projeto, ela falou assim, que eles detectaram que às vezes ocorre uma violência, né, um fato isolado na família, mas a pessoa não quer desistir da família por conta daquilo, mas precisa se tratar. Então é muito interessante. Antigamente chegava no fórum um processo que tem de bens, metade para cada um, etc, etc. Então hoje a pessoa vai, né, o juiz só faz aquilo e pronto, acabou. E às vezes ao lado da mulher ficava muito lesado. Agora tem um projeto de lei que está para ser votado, onde aquele cônjuge que esconde o patrimônio na hora do divórcio, ele vai perder a parte dele, desse patrimônio. Veja bem, olha, aquele carro lá está no nome de outra pessoa, mas é dele. Aí se consegue comprovar lá que ele saiu o dinheiro da conta dele para comprar e foi transferido o dinheiro para aquela pessoa que é o proprietário do carro, que ainda está lá no nome dele, quem escondeu o patrimônio vai ter que perder os 50% que seria dele. Nada mais justo, porque vai educar as pessoas, né, no divórcio. E essa oficina de parentalidade, essas constelações familiares também vai educar as pessoas a verem a família com um outro ângulo, sob um outro ângulo, outro prisma. Por quê? Porque não é lá, e você não vai ficar com mais ninguém, que não seja eu vou te matar, eu vou te ofender, eu vou te ameaçar, eu vou isso, aquilo. Com isso aí, eles vão ter a oportunidade de ter um comportamento diferente. Por que eu faço isso? Né? Por que eu carreguei isso? E olha, é muito interessante, eu aprendi com as constelações familiares que você carrega isso no DNA e se você não trabalhar para quebrar essa corrente, vai passar isso para os seus filhos, para os seus netos, até que um deles acorde, submeta alguma coisa que mude a história da família inteira. Né? Eu tive um relato também de uma cliente que ela falou, eu tive um casamento, casei muito nova, e eu apanhava todos os dias. O meu marido era alcoólatra, né? Eu fui tendo filhos, e eu apanhava, eu vivia naquela pobreza, naquelas coisas. Aí ela me relatou, mas isso para mim era comum, porque os meus pais tinham o mesmo tipo de relacionamento. O meu pai também era alcoólatra e ele também batia na minha mãe. Então, quando eu me casei, eu tive esse tipo de relacionamento também. De cenário em casa, Eu achava que aquilo era comum, porque eu não tinha visto outro modelo, né? E aí, com o tempo, ela acordou para aquilo. Ela acordou, não vou aceitar mais isso. Ela falou assim que o rosto dela chegou a ficar deformado por conta e a gente agressão. Isso não é comum. em várias esferas. Não é só, são várias esferas que a gente estava até comentando na reunião que a gente teve, né? Que pessoas conhecidas, uma delas que está levantando a bandeira é a Luísa Brunet, né? Uma pessoa linda, maravilhosa, com dinheiro, e foi. É o que a gente fala, acontece nas melhores famílias, não é verdade? E todas as classes sociais, tanto o abuso sexual em relação às crianças, à mulher, como também a agressão. Então, existe, gente. Estou vendo um comentário aí muito legal. No estado da Bahia foi implantada a constelação familiar e muitos casais desistiram do divórcio, pois compreenderam ambas as partes. É exatamente isso. Até arrepiei, gente. É muito, muito legal isso. Olha, só quem vive, quem participa, para ver de perto o tanto que isso é benéfico para os relacionamentos. Não só entre marido e mulher, mas como pais e filhos, avós, tudo que tem a família envolvida, a constelação familiar consegue modificar para melhor o relacionamento. E tem uma outra aqui, nossos tempos mudaram e os casais precisam aprender a dividir as tarefas do cotidiano. E é isso mesmo, Juliana. Aí, aqui, ó, já vamos começar as dicas, aproveitar esse gancho da Juliana. Qual que é a primeira dica, Meire? Identificar os problemas. Como solução, ou com solução ou sem solução. Né? O que é isso, Meire?
Então, como eu já comentei, né? Tem problemas que chegam até a gente e a gente vê que não tem, não é que não tem solução. No momento, né, a solução é a intervenção do judiciário mesmo, é a intervenção do profissional, você tem que tomar atitude, né, com urgência. E nada impede também que essa família doente, muito pelo contrário, seria muito interessante. Por isso que essa obrigatoriedade daí, dessa oficina de parentalidade aqui em Minas Gerais, né, no fórum aqui da onde eu trabalho com mais causas, é muito importante, porque participando disso você vai trabalhar com aquela família, porque a violência às vezes não cessa ali. Né? Muitos casos cessam, porque minha mãe falava, né? O valente é valente até que ele encontre um outro valente. E nesse caso aí, valente sou eu, porque eu que tenho que peitar, né? Como profissional, a pessoa. Eu já cheguei num lugar que, olha, não vai mais ter violência aqui. Acabou o seu domínio sobre a pessoa, né? Conseguiu uma medida cautelar de Lei Maria da Penha para o resto da vida da pessoa, de tanto que a violência era dominante na vida dela. Então, cada um foi seguir seu caminho. E hoje eu conheço, né, essa pessoa e vejo que ela tem uma vida muito melhor, é outra pessoa, né, uma pessoa agradecida, uma pessoa que tem uma vida e a pessoa seguiu. E para identificar isso, Meire, eu vou já começar a dar a primeira dica, pessoal, que é uma dica que eu faço, principalmente em algumas palestras que eu dou dentro das empresas, geralmente porque eu venho mais de organizações. Então, uma das que eu faço é assim, é simplesinho, tá? Pega um papel, coloca prós e contras. Então, você vai colocar prós e contras de tudo. Vale a pena eu continuar com esse casamento? Põe lá, prós e contras. Vai colocando tudo que você acha que é a favor de você continuar nesse relacionamento. Não vamos nem falar casamento, nesse relacionamento. Tudo que for contra e a favor de vocês. Mas assim, deixa lá o papel, ponha no papel. Ah, Cláudia, mas não é toda hora que eu vou estar com esse papel comigo. Tudo bem, não é toda hora que você vai estar, mas se você lembrar de alguma coisa, coloca no celular. Depois transfere para o papel esse pensamento que veio, tudo isso que veio para você, coloca no papel. E depois você vai fazer uma contagem disso. Simples assim. O que é pró e contra? Você está nesse relacionamento. Isso é uma das maneiras de você identificar. Aí a Meire vai dar outras maneiras, que até eu brinquei com ela, que eu dei um exemplo, que eu vou falar e depois ela vai adiantar. Então, eu mesmo, na pandemia, pintei meu cabelo, meu marido virou assim, não tá legal, tá meio laranja. Meio laranja. Aí, do outro lado, como que é, Meire, isso? Então, na Lei Maria da Penha, eles identificaram, né, alguns tipos de agressão. Isso você tem que saber muito bem, porque às vezes você fala assim, eu tô com o saco cheio da pessoa, eu preciso me divorciar, eu preciso de um motivo. Ele falou isso, no meu cabelo estava laranja. Gente, isso nada mais é que um companheiro teu te dando uma dica, né? Eu tenho um código que meu marido às vezes fala assim, você escovou os dentes hoje para brincar com ele? Preciso passar um Listerine? Preciso, né? Porque, gente, se não for eu falar para ele, o que vai ser? Mesma coisa essa roupa não tá boa. Gente, o que tem? É um companheiro. Eu iria ficar muito chateada se ele falasse assim, você tá uma horrorosa. Isso aí é um tipo de agressão, entendeu? É uma agressão psicológica. É uma ação que causa dano emocional em você, diminui sua autoestima, entendeu? Então, o que você vai fazer? Toda vez que você vai sair, você pode ter assim, se produzido, se maquiado, você olha no espelho, se você gosta daquilo, você vai sair com ele e fala assim, você tá ridículo, você tá horrorosa. Gente. Isso recorrente. Não é falar assim, essa roupa não ficou bem, não tá legal.
é um jeito. Do outro jeito, fala assim, isso é uma ridícula, vai tirar isso, e não sei o que e tal, né? Então, você tem que identificar qual que é esse tipo de agressão. Porque se ela é recorrente, o tom de voz, do modo que fala, e sempre fala, põe lá na sua listinha dos prós e dos contras. Sim. Vai Outro ver tipo que de, vai. desculpa, Cláudia, te cortei. Outro tipo de exemplo que eu vi é de um casal que ele não deixava a mulher comer, porque ela ia ficar gorda. Ele não gostava de mulher gorda. Toda vez que ela ia saborear um prato, poxa vida, né? A gente sabe, né? Que comer é um dos prazeres da vida. Lógico que você vai comer com moderação, você vai prezar pela sua saúde, vai ver o que você vai comer. De vez em quando, gente, comer um doce, alguma coisa, faz parte da vida, né? Não, você não vai comer. Você não viu quando você está ficando gorda? Gente, isso é uma agressão. E direto, toda vez, gente, você está. Gente, tem tantas maneiras de você incentivar a pessoa, vamos caminhar junto, vamos comer uma coisa mais saudável, vamos cozinhar um prato mais saudável. Agora, você falar para a pessoa, proibir a pessoa de comer, não, você não vai comer, isso aqui você não vai comer. Gente, é uma agressão, né? A gente tem que saber identificar. E não é por causa disso que você vai se divorciar. Você pode conversar com a pessoa, eu não aceito esse tipo de conduta, né, da sua parte. Tudo Porque tem conversa, existem né? maneiras e maneiras, mas nem por isso é aonde entra o feeling do advogado, é aonde entra essas Sim, terapias, e até mesmo se chegar até o juiz ter esse feeling para saber até onde vai. É a mesma coisa da agressão física que a gente estava falando. Tem pessoas que agridem fisicamente com um empurrãozinho aqui, um puxãozinho de cabelo ali, ou até mesmo aqueles tapas, aquelas, né, violências que. E aí tem alguns que falam o seguinte: olha, no affair da discussão, eu empurrei, ela desequilibrou e caiu. E aí, não sei, não sei se eu estou falando besteira, tá, Meire? uhum, pode falar. Na mediação, no bate-papo do advogado, vocês perguntam, falam assim, ele sempre fez isso? Ele sempre puxou seu cabelo? Ele sempre fez aquilo? Ou foi uma coisa, Isolado, um fato isolado, né? um fato isolado? Porque às vezes pode acontecer, né? A pessoa que agrediu não quer aquilo, mas, né? Todo mundo tem o seu dia de fúria. Tem. E principalmente agora, que a gente ficou 24 horas com uma pessoa, né? É um descontrole, né? Um desequilíbrio. Eu tenho um exemplo, minha filha. Meus filhos já saíram de casa, cada um está vivendo sua vida, viviam cada um em um lugar, e a mais nova voltou para casa porque ela está estudando online, né? E aí ela falou, ai, tá muito ruim, eu não tô aguentando, eu quero voltar para meu apartamento, não sei quem, não sei o que lá. Aí eu falei para ela, filha, se tá ruim para você, para nós também. Porque a gente já tinha passado por aquela fase do ninho vazio, síndrome do ninho vazio, já tinha chorado, já tinha feito tudo, sentido falta, e aí eles já tinham ido embora e voltaram. Então, ela voltou, então tirou a gente da rotina, né? Então a gente também, não, hoje não vou jantar, não, hoje não quero jantar, eu vou jantar o que tem na geladeira, vou esquentar alguma coisa, ou vamos comer alguma coisinha ali no restaurante. Não, tenho que me preocupar com o jantar, tenho que me preocupar com um monte de coisas que a gente não se preocupava. É um prazer ter os filhos em casa, mas também tirou a gente, né, da rotina. Então é difícil para todo mundo, é um outro tipo de conflito aí, que depois a gente acabou se ajeitando, porque não teve jeito, né, porque já faz um ano aí que a gente está nessa, né? Então, tudo é questão de tentar detectar, né, se isso é uma coisa recorrente ou não, né? Se é E uma coisa. sempre pedir também a segunda diquinha, né, Meire? Sempre pedir o que ajuda e saber para quem vai pedir ajuda, né? Com Aí certeza, com certeza. tem um outro Você procurar um caso profissional. que você me contou, né, dessa ajuda que, chegou, que veio de uma pessoa X e que às vezes essa ajuda não está diretamente relacionado ao advogado, mas às vezes é ajuda de um pai, de uma mãe, de alguém que está ali, você conversa, até desabafa certas coisas, e dentro disso
vai conversar, falar. Eu vou comentar aqui com vocês que tem um filme que eu assisti, que me indicaram, isso já há muito tempo, tem inclusive o livro dele. E o livro, ele dá muitos exercícios, que eu falei agora há pouco, para os casais. Chama Prova de Fogo. E nesse relacionamento que eles estavam para se separar, quem ajudou muito foi o pai da pessoa que estava fora de si, estava fora da casinha, como a gente fala, né? E ele querendo sair, a mulher já tinha feito de tudo para continuar o casamento e não deu. E eu achei muito legal esse filme. E você também tem um exemplo disso, de ajuda mútua que não chegou ainda no advogado, né? E que essa pessoa já ajudou. E como o advogado vai ajudar, o juiz vai ajudar, para ver se vale a pena ou não continuar esse relacionamento, né? Com certeza. Existem muitas coisas no divórcio, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que foi se divorciar e ela não estava preparada para aquilo. A gente detecta isso como profissional. E às vezes você não pode ficar forçando a pessoa, não, você vai ter que se divorciar. Porque às vezes fica, né? Tem advogado que fica de olho ou senão fala assim, já vou resolver logo isso daqui, vou tirar esse papel aqui da minha frente, já vou divorciar logo esse casal. Mas às vezes você tem que ter aquele tato, aquela coisa de às vezes querer preservar a família, né? Então, de você aconselhar, olha, é isso mesmo, você não quer se preparar melhor, você não quer fazer uma terapia primeiro, ver se é isso mesmo que você quer. Já aconteceu isso também no meu escritório. E aí, esse aconselhamento aí, você procurar a pessoa certa para te aconselhar é muito importante, né? Veja bem se é isso mesmo. E quando não há solução, a terceira dica, Meire, quando não há solução, tem que o quê? Se preparar e se fortalecer. Como é isso? Antes de você responder, olha, a Fátima Araújo falou que relacionamento abusivo pode começar bem sutil. Sei como é. Foram mais de 22 anos. Só quem vive sabe. Libertei a 23. Olha que interessante. Gente, outra coisa que eu falo, se você detecta que não tem jeito, faça o quanto antes, se fortaleça, se prepare, porque você ainda tem uma vida tão boa pela frente, entendeu? Quem disse que a gente tem que viver ali, né? Só aquele relacionamento. Já passou aquele momento que a mulher dependia financeiramente do homem, então você se prepara, às vezes teve caso que eu vi que a mulher se preparou, ela fez uma faculdade, assim, contra tudo e contra todos, e hoje é uma profissional e conseguiu com a profissão, olha, agora está na hora de eu me libertar. E ela comentava, eu vou me libertar um dia, né? Eu conheço a Fátima é bem isso daí. Se eu não me engano, acho que a Fátima tem 3 faculdades, se eu não me engano, 2 ou 3 faculdades. E é uma super, hiper mulher. Então, agora, já está dando o nosso horário, Meire. Eu primeiro quero agradecer, assim, de coração, gente, porque na hora que a Meire falou para mim da constelação familiar, das terapias, dentro do judiciário, dentro do direito de família, que isso pode ser revertido, né? Que pode ser revertido de um relacionamento, e principalmente nesses conflitos de pandemia. Olha que legal, que dicas ótimas e tudo que ela falou para a gente. Então, Meire, muito obrigada por você ter aceitado fazer essa live comigo para trazer esse assunto que é de extrema importância no momento que a gente está passando. E eu gostaria que você desse as suas considerações finais para a gente se despedir, porque daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente. Já passamos do horário. O assunto está tão bom. É bom mesmo, a gente se estende. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado. É que eu tinha falado com você, comentado anteriormente, se a gente conseguir mudar uma vida aqui, para a gente já valeu muito mesmo. E se a gente conseguiu dar uma dica benéfica para para qualquer pessoa que participou, muito bom mesmo. E eu assisti uma palestra uma vez, vou terminar com isso,
em que o palestrante falava, né? Um relacionamento dá certo, tenta fazer uma coisa, faz tudo que o seu companheiro gosta. De repente, cozinha um prato que ele gosta, recebe os amigos dele de vez em quando, participa do futebol com ele, assiste uma partida de futebol e o companheiro também faz a mesma coisa. Vocês vão ver que no final os dois vão estar muito felizes. Então, a gente tem que tentar de tudo, né? E, gente, olha, conheça a constelação familiar, participe de terapias, que isso é muito importante, vai mudar a vida de vocês. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder no direct e eu vou estar aqui à disposição, tá? Muito obrigada por vocês participarem da live com a gente. Gente, e a Andréia aqui, o último comentário, ela colocou: assisti a crueldade do meu padrasto, que frequentemente agredia verbalmente e fisicamente a minha mãe, né? Então, coloque no papel, pessoal. Veja se realmente o que o seu coração fala, o seu coração fala e a sua mente fala com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela foi feita e planejada com muito, mas muito carinho para vocês. E é como a Meire falou, se a gente ajudar, uma vidinha que seja, para a gente já vai ser gratificante. Então, esse vídeo vai ser salvo aqui no Instagram e eu vou também colocar ele lá no meu canal do YouTube, que é Cláudia Carvalho Campos. Passem esse vídeo para frente, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que conhecem outras pessoas que precisam muito, tá bom? Muito obrigada, Meire. Muito obrigada para quem estava aqui assistindo conosco e até a próxima live, pessoal. Beijos. Obrigada.